Capítulo 9. A sensação une todas as coisas. A intersensibilização elétrica das duas extensões de luz pulsante da luz única imóvel tem o propósito de registrar padrões de pensamento na matéria. A mente só conhece uma ideia como um todo. O pensamento é uma ideia desmontada e padronizada como ideia separada. O pensamento é uma ideia padronizada expressa eletricamente e registrada eletricamente na matéria por suas duas luzes pulsantes e intercambiáveis. Este universo de matéria em movimento é apenas o registro elétrico do pensamento. O processo de registro é desmontar a ideia única universal indivisível e expressá-la como muitas partes aparentemente divididas. Isto dá forma e multiplicidade em muitas partes e coisas aparentes de um universo de apenas uma coisa. A eletricidade é a serva da mente-Deus. A eletricidade expressa o desejo na mente-Deus de expressão criativa ao aparentemente dividir a luz única imóvel em ondas transitórias de espectro dividido em cores positivas e negativas de luz. Todo este universo de aparente substancialidade consiste unicamente em ondas de luz transitórias em aparente movimento. O próprio movimento é uma ilusão. Aparente separatividade. Todas as criações de pensamentos padronizados de Deus ou do homem são os entrelaçamentos das cores do espectro dos dois opostos elétricos das ondas de luz com os desenhos padronizados desses pensamentos. A criação pode ser comparada à tecelagem de tapeçaria, que conhece a ideia única como um todo, depois pensa em partes, depois registra essas partes, entrelaçando suas cores de espectro nas muitas formas que, juntas, manifestam a ideia inteira. Para exemplificar nosso significado, considere qualquer pessoa como parte de toda a ideia da criação. Ferro, por exemplo. O ferro é uma parte separada do todo. Pensamos no ferro como um metal duro, frio, com certas propriedades que nos possibilitam a sua utilização em muitos produtos. Quando o ferro está em seu estado congelado, não pensamos nele como luz, mas podemos fotografá-lo dessa forma se o aquecermos até a incandescência. Não apenas é luz, mas todas as propriedades que o tornam disponível para nós como ferro saíram de lá. É como se o tecelão divino tivesse desatado todos os fios da ideia do ferro e os tivesse separado em suas cores de espectro, fio por fio. O físico pode lhe dizer que elementos seriam esses fios de luz se fossem congelados. Ao olhar para eles, ele diria: isso é ferro. Mas não seria a forma do ferro como o conhecemos. Seria a ideia sem forma do ferro como o Sol o conhece. Não há separatividade. No Sol incandescente, tudo é uma ideia que a Terra conhece. A ideia da maçã da Terra está no Sol, assim como a madeira da árvore e a violeta no prado. Da mesma forma, a Terra fria está lá, com seus rios e montanhas. Toda ideia é uma ideia à luz do Sol. A luz do Sol nunca é dividida em suas muitas ideias aparentemente separadas, até que se estenda eletricamente do Sol e essas extensões ecoem eletricamente de volta a ele. O Sol é um cadinho que funde todas as ideias em uma só. Depois as coloca no espaço para resfriá-las e separá-las em muitas unidades dessa ideia.
Da mesma forma, a ideia da mente nunca se torna as muitas ideias da criação, até que a eletricidade divida essa ideia única em muitas partes separadas. A luz única não pode ser dividida, mas extensões da luz única podem parecer que a dividem. As manchas de luz solar no chão da catedral são muitas, mas são todas extensões da luz única de sua fonte no Sol. Da mesma forma, toda a humanidade é uma extensão da ideia única do homem, pois o homem é apenas um na luz de sua fonte. Da mesma forma, todas as extensões móveis da luz única imóvel, como manifestada na luz branca dos sóis, a luz negra de seu espaço ao redor, são apenas extensões de uma fonte. Toda ideia é imóvel. O cinema exemplifica este significado. Sobre a tela estão muitas ideias padronizadas em movimento ruidoso e violento. Sabemos, entretanto, que todo o movimento de ideias separadas e todos os sons que emanam dessas formas padronizadas e em movimento cessariam instantaneamente se a fonte de luz imóvel da qual essas imagens e sons são projetados fosse desligada. Sabemos que a causa de toda essa divisão transitória em efeito positivo e negativo está na luz única e imóvel, a partir da qual ela é projetada. Sabemos que os sons que ouvimos emanam dessa imobilidade, mas parecemos estar totalmente inconscientes do fato de que todo o nosso universo pulsante é apenas uma extensão da luz única e imóvel da mente universal, projetada através de luz positiva e negativa sobre a tela universal do espaço. É difícil conceber a Terra e todos os seus fenômenos de movimento, som, pessoas, animais e vida vegetal como uma projeção cinematográfica a partir do nosso Sol. No entanto, todas as ideias separadas da Terra estão naquela luz incandescente do Sol. Todas são apenas uma coisa: luz. Desligue o Sol e todas as suas ideias padronizadas na Terra cessariam instantaneamente. A ideia imóvel que se estende em movimento não está no movimento, mas na imobilidade da qual se estende.